Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, Vamos a abrir Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. capítulo 8. Vamos apenas rememorar uma parte para entrar no assunto de hoje. Vamos a apenas recordar una parte para entrar en el asunto de hoy. Atos capítulo 8, verso 1 em diante. Hechos capítulo 1 en adelante. E Saulo consentiu na morte de Estevão. Y Saulo consentía en su muerte. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. En aquel día hubo gran persecución contra las iglesias que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Algunos hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, lançando-os na prisão. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Especialmente esse verso 4. Especialmente ese verso 4. Todos que foram dispersos iam pregando a palavra por toda parte. Todos los que fueron dispersos o esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Pai, em nome de Jesus, pedimos a bênção do Senhor sobre a tua palavra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús pedimos la bendición sobre tu palabra. Nos ajude a te conhecer um pouco mais nessa noite. Ayúdanos a conocerte un poco más en esta noche. Só abre, Senhor, a tua palavra para nós. Señor, abre tu palabra para nosotros. Que o Espírito Santo esteja sobre nós, nos dando sabedoria e entendimento. Y tu Espíritu esté sobre nosotros, dándonos sabiduría y entendimiento. Para que a tua obra possa prosperar. Para que tu obra pueda prosperar. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Nossa primeira mensagem em Barranquilla foi sobre o ministério da Palavra de Deus. Nuestro primer mensaje en Barranquilla fue acerca de la palabra de Dios. Ontem nós vimos um pouco mais sobre o progresso do ministério da Palavra. Anoche vimos un poco más sobre el progreso del ministerio de la palabra. Estávamos em soledade. Estábamos en soledad. E hoje estamos aqui com vocês. Y hoy estamos aquí con ustedes. Queremos avançar com esse mesmo encargo. Queremos seguir avanzando con este mismo encargo. Nós temos visto que a obra de Deus é o resultado da palavra de Deus. Nosotros hemos visto que la obra de Dios es el resultado de la palabra de Dios. Deus criou os céus e a terra por meio da palavra. Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra. Ninguém ajudou ele a criar o universo. Nadie ayudó a él a crear el universo. Mas em relação à obra espiritual, Mas en relación a la obra espiritual, ele convidou a todos nós para colaborarmos. Él nos invitó y nos involucró a todos nosotros para colaborar. Então ele colocou um ministério principal na igreja, Entonces Él colocó un ministerio principal en la iglesia, que é o ministério da palavra. que es el ministerio de la palabra. Mas esse ministério é para equipar todos os santos, Mas ese ministerio es para preparar a todos los santos, porque ele deseja que todos nós venhamos servi-lo. porque Él desea que todos nosotros vengamos a servirle. A obra de Deus é tão grande, ele não conta com um único homem. La obra de Dios es tan grande y Él no cuenta solo con un hombre, Ele conta com todo o corpo de Cristo. Él cuenta con todo el cuerpo de Cristo. E assim vemos o ministério da palavra no livro de Atos. Y así vemos el ministerio de la palabra en el libro de Hechos. No capítulo 6, surgiu uma inquietação entre as viúvas dos gentios contra as viúvas dos hebreus. En el capítulo 6 vemos que hubo unas dificultades entre las viudas de los gentiles y las viudas de los judíos. E os apóstolos falaram que não deveriam deixar o ministério da palavra para servir as mesas.
Y los apóstoles dijeron que no deberían dejar el ministerio de la palabra por servir a las mesas. Então eles estabeleceram 7 diáconos para cuidar desse serviço. Entonces ellos establecieron 7 diáconos para que se ocuparan de este servicio. Mas eles se dedicariam totalmente à palavra e à oração. Y ellos iban a dedicar totalmente a la palabra de Dios y a la oración. Eles sabiam que se a obra de Deus fosse prosperar, dependeria de homens totalmente consagrados. Ellos sabían que si la obra de Dios iba a prosperar, se necesitaban hombres totalmente consagrados. Agora, nem todos foram chamados ao ministério da palavra, Ahora, no todos fueron llamados al ministerio de la palabra, mas todos fomos chamados para cooperar com Deus. mas todos fuimos llamados a colaborar con Dios. Felipe e Estevão foram chamados para servir as mesas. Felipe y Esteban fueron llamados a servir en las mesas, Mas como eles foram fiéis àquele trabalho tão simples, mas como ellos fueron fieles a aquel trabajo sencillo, Deus os encheu com a palavra e com o poder do Espírito Santo. Dios los ungió y los llenó con la palabra y con poder del Espíritu Santo. Felipe foi tão poderoso no seu trabalho Felipe fue tan poderoso en su ministerio que muitos milagres, curas e expulsão de demônio aconteciam em Samaria. que muchos milagros, expulsiones de demonios y señales ocurrieron con él en Samaria. Ele foi chamado de o evangelista. Él llegó a ser llamado que Felipe el Evangelista. Já Estevão também foi fiel no diaconato Esteban también fue fiel en el diaconado. e se tornou um homem poderoso nas Escrituras. Se volvió un hombre muy fuerte en la palabra. Tanto que os líderes judeus não resistiam à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Tanto que los líderes judíos no resistían la sabiduría ni el poder con el que él hablaba. Foi tão forte a maneira que Deus usou ele que ele foi apedrejado até a morte. Fue tan fuerte la manera como Dios lo usó que él fue apedreado hasta la muerte. Aqueles que apedrejaram Estevão colocaram suas roupas nos pés de um jovem. Aquellos que apedrearon a Esteban pusieron sus ropas a los pies de un joven. Esse jovem era Saulo de Tarso. Ese joven era Saulo de Tarso. E quando apedrejavam Estevão, ele levantou seus olhos aos céus. Cuando estaba siendo apedreado Esteban, él levantó sus ojos al cielo. Ele disse que viu os céus abertos e o Filho do Homem à direita, em pé à direita da majestade. Él dice que vio al Hijo del Hombre de pie en los cielos a la derecha de la majestad. Então eles tamparam seus ouvidos para não ouvir o que Estevão estava falando. Entonces ellos taparon sus oídos para no oír lo que Esteban estaba hablando. Nós sabemos que Lucas relatou esses acontecimentos no livro de Atos. Nosotros sabemos que Lucas relató estos acontecimientos en el libro de Hechos. Mas se todos estavam com ouvidos tampados, como Saulo escutou isso? Mas si todos estaban con los oídos tapados, ¿cómo Saulo escuchó eso? Porque Lucas foi um cooperador de Saulo. Porque Lucas sería más adelante un colaborador de Pablo. Então, a visão que Estevão teve e o poder com que ele falava Entonces la visión de Esteban y el poder con el que él hablaba foi tão forte que mesmo eles com os ouvidos tampados, a palavra penetrou o coração deles. fue tan fuerte que aún ellos con los oídos cerrados, la palabra penetró en el corazón de ellos. Então o martírio de Estevão produziu a salvação de Saulo. Entonces el martirio de Esteban iba a producir la salvación de Pablo. Porque quando o Senhor se revelou a Saulo no caminho de Damasco, Que cuando el Señor se le reveló en el camino de Damasco, ele fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ele estava perseguindo os cristãos. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Ele ajudou a matar Estevão. Él ayudó a matar a Esteban. Mas quando ele disse: dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões, Cuando el Señor le dice: Pablo, dura cosa te es darte coces contra el aguijón, ele está dizendo que quando Estevão foi martirizado le está diciendo que cuando Esteban fue martirizado e eles viram o rosto de Estevão resplandecendo como um anjo, y ellos vieron el rostro de Esteban resplandeciendo como un ángel, eles ouviram Estevão falar que os céus se abriram e viram o Filho de Deus em pé à direita do Pai. ellos dicen que cuando estaba siendo Esteban martirizado, él alzó sus ojos al cielo y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Mesmo Padre. assim, Saulo endureceu o seu coração. Aún así Saulo se endureció en su Ou corazón. seja, Saulo já estava resistindo à palavra de Deus pela boca de Estevão. O sea, Saulo ya estaba resistiendo la palabra de Dios por boca de Esteban. Estamos falando essas coisas, o testemunho de Estevão e de Filipe, Estamos hablando acerca del testimonio de Esteban y de Felipe, para fazer-nos entender
para hacernos entender que ainda que eles não eram aqueles ministros da palavra, que aunque aquellos no eran llamados al ministerio de la palabra, porque eles foram fiéis como diáconos, aunque ellos fueron fieles como diáconos, a sua fidelidade produziu esse poder na vida deles. su fidelidad hacía que Dios produjera poder en la vida de ellos. Muitas das vezes queremos ser como Filipe ou Estevão, Muchas veces queremos ser como Felipe o Esteban. ou perguntamos por que temos poucos homens da palavra na igreja, Nos preguntamos por qué tenemos pocos hombres de la palabra de Dios. por que en la temos iglesia. poucos milagres e operações de Deus. ¿Por qué tenemos pocos milagros y la operación de E a Dios? resposta é que quem for fiel nas pequenas coisas, Deus o colocará nas maiores. La respuesta es que aquellos que son fieles en las pequeñas cosas, Dios los pondrá en cosas más grandes. Porque eles foram fiéis obedecendo os apóstolos, Como ellos fueron fieles obedeciendo a los em apóstoles, servir às mesas, cuidar das viúvas, en servir a las mesas, cuidar de las viudas, Deus os levou a um nível muito maior, Dios los llevó a un nivel mucho mayor, ao ponto que muitas almas foram salvas por meio de Filipe, al punto que muchas almas fueron salvas por medio de Felipe. e Saulo foi também fruto do ministério de Estevão. Y Saulo también fue fruto del ministerio de Esteban. Se você quiser ser usado por Deus, Si usted quiere ser usado por Dios, precisa honrar o Senhor nas pequenas coisas. necesita honrar a Dios en las pequeñas cosas. Mesmo quando nós varremos o lugar onde vamos reunir, Aún si fuera cuando estamos barriendo el lugar que vamos a ou reunir, limpar as cadeiras ou o banheiro, o limpiar el baño y las sillas, quando somos fiéis nas pequenas coisas, cuando somos fieles en las pequeñas cosas, Deus está vendo isso. Dios nos está observando. Nós precisamos ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Nosotros necesitamos ser fieles al Señor en todas las cosas. Queremos ver muitos irmãos e irmãs servindo o Senhor. Queremos ver muchos hermanos y hermanas sirviendo al Mas Señor. comece de baixo, nas pequenas coisas. Mas comience desde abajo en las pequeñas cosas. Agora nós encontramos nesse texto que lemos no capítulo 8, Ahora nos encontramos en el texto que leímos en el capítulo 8, que depois que Estevão morreu, que después de que Esteban murió, Paulo continuou perseguindo a igreja. Pablo continuó persiguiendo la iglesia. Ele arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Él arrastraba hombres y mujeres y los encerraba en la prisión. Isso mostra que não apenas os homens estavam trabalhando no Evangelho, Eso no solo apenas muestra que los hombres estaban trabajando en el mas as evangelio, mulheres também trabalhavam. mas las mujeres también trabajaban. Por isso ele arrastava homens e mulheres. Por eso él perseguía a hombres y a mujeres. Todos agora foram espalhados por muitos lugares, Todos ellos fueron esparcidos por muchos lugares, exceto os apóstolos. excepto los apóstoles. Mas quando chegamos no versículo 4, Mas cuando llegamos al versículo 4, enquanto isso os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Agora você vê que os apóstolos ficaram em Jerusalém, Ahora usted se da cuenta que los apóstoles quedaron en mas Jerusalén, todos aqueles homens e mulheres cristãos foram espalhados por muitos lugares. mas todos aquellos hombres y mujeres fueron esparcidos por muchos lugares. E o que eles estavam fazendo agora? ¿Y qué era lo que ellos estaban haciendo ahora? Irmãos e irmãs não estavam lamentando. Hermanos y hermanas, ellos no se estaban lamentando, Eles não se esconderam. ellos no se escondieron. Não, eles estavam aproveitando a perseguição. No, ellos aprovecharon la persecución E eles sabiam que poderiam morrer. y ellos sabían que podían morir. Todos sabiam que Estevão foi apedrejado. Todos habían visto y sabían que Esteban había sido apedreado. Mas se eles estavam jurados de morte, Mas si ellos estaban, prometidos que iam morrer, mas si ellos habían jurado que iban a morir, como eles gastariam os últimos momentos da sua vida? ¿cómo ellos iban a ocuparse en los últimos momentos de Diz su que vida? eles estavam pregando o evangelho em toda parte. Dice que ellos estaban predicando el evangelio en todas partes. Era assim que eles viviam. Era así que ellos vivían. Eles pregavam a palavra em toda parte. Ellos predicaban la palabra en todas partes. Eles não eram gigantes como Pedro, Tiago e João. No eran hombres grandes como Pedro, Pablo, Juan. Eram simples irmãos e irmãs. Eran hermanos sencillos. Mas enquanto não havia perseguição, Mas cuando no había persecución, eles se aproveitavam ao máximo o ministério da palavra dos apóstolos. ellos aprovecharon al máximo el ministerio de la palabra de los apóstoles. Todos os dias, Pedro, Tiago, João e os demais pregavam a Jesus. Todos los días Pedro, Juan y los otros predicaban a Jesús. Então eles foram constituídos com a palavra. Entonces ellos fueron
formados por la A palabra. palavra que estava na boca dos apóstolos, La palabra que estaba en la boca de los apóstoles, agora estava na boca de todo o povo de Deus. ahora estaba en la boca de todo el pueblo de Dios. Deus já não dependia só dos 12 apóstolos. Ya Dios no solo dependía, ya no dependía de los 12 apóstoles, Ele dependia e usou todo o povo de Deus. Él dependía y usó a todo el pueblo de Dios. Agora, por onde eles iam, eles pregavam a Cristo. Ahora por donde ellos iban predicaban a Jesucristo. Então a igreja foi se espalhando e se multiplicando em muitos lugares. La iglesia se fue expandiendo y multiplicando en muchos lugares. Oh, irmãos, nós devemos desejar progredir Ay, hermano, nosotros debemos desear proseguir e se multiplicar. y multiplicarnos. Temos que avançar como numa escada, degrau após degrau. Tenemos que avanzar como en una escalera, paso a paso. Hoje nós vamos no capítulo 12 de 1 Coríntios. Hoy vamos al capítulo 12 de 1 Corintios. Nós vamos ler inicialmente alguns versículos. Vamos a leer inicialmente algunos versículos. Versículo 31 do capítulo 12. Versículo 31 del capítulo 12. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Procurad pues los dones mejores. Minha versão diz: procurem com zelo, com dedicação. En mi versión dice, procuren con dedicación, con esfuerzo. Ou seja, não fiquem acomodados. O sea, no se queden acomodados. Existem dons ou ferramentas melhores para a gente servir o Senhor. Existen dones o herramientas mejores para que nosotros podamos servir al Señor. O capítulo 14, versículo 1. El capítulo 14, versículo 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Você está vendo o que ele está dizendo? ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que él está diciendo? Ele não está dizendo para a gente seguir os dons, Él no está diciendo a las personas sigan los dones. mas está dizendo para seguir o amor. Él está diciendo sigan el amor. Porque o amor nessa carta é uma pessoa. Porque el amor en esta carta es una persona. É Cristo Jesus, o Senhor. Es Cristo Jesús el Señor. Eles passaram a ter muitos problemas, os coríntios. Ellos pasaron a tener muchos problemas. Eles se dividiram Ellos se dividieron. e tiveram em preferência alguns dons em detrimento de outros. Y ellos tenían preferencia por algunos dones en detrimento de otros. Mas Paulo está dizendo, se vocês seguirem o amor, Mas Pablo les está enseñando, si ustedes siguen el amor, vocês não vão competir por causa dos dons. ustedes no van a competir por causa de dones. Não vão querer aqueles dons que mais beneficiam vocês mesmos. No van a querer aquellos dones que más los beneficien a ustedes mismos. Vocês vão procurar os melhores dons para ser útil a todo o corpo de Cristo. Ustedes van a buscar los mejores dones para ser útiles al cuerpo de Como ser útil ao corpo de Cristo. Cristo. ¿Cómo ser útil al cuerpo de Cristo? É isso que Paulo estava encorajando os irmãos. Es esto a lo que Pablo está animando a los hermanos. Quando chegamos um pouco mais adiante, Cuando llegamos un poco más adelante, versículo 12. versículo 12, Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procurem progredir. Procuren abundar. Esse é o chamado do Senhor também para nós. Ese es el llamado del Señor también para nosotros. Deus não espera que venhamos contar apenas com alguns poucos homens e mulheres. Dios no espera que apenas contemos con unos pocos hombres o mujeres. Graças a Deus por aqueles que Ele levantou como obreiros. Gracias a Dios por aquellos que están sirviendo como obreros. Graças a Deus por aqueles que têm um encargo, a liderança espiritual. Gracias a Dios por aquellos que tienen cierto encargo y liderazgo espiritual. Mas Ele espera que todos nós desejamos servir. Mas Él desea que todos nosotros deseemos servir. E para servir adequadamente precisamos ser constituídos pela palavra de Deus. Para servir adecuadamente necesitamos ser constituidos por la palabra de Dios. Não é a vontade de Deus que venhamos ficar escondidos no lugar com um pouquinho de irmãos. No es la voluntad de Dios que quedemos escondidos en un lugar con pocos hermanos. A vontade de Deus é que sejamos capacitados para trabalhar para Ele. La voluntad de Dios es que seamos perfeccionados para trabajar para Él. E assim a obra de Deus possa se multiplicar. Y así la obra de Dios pueda multiplicarse. Então vamos ao capítulo 12. Entonces vamos al capítulo 12. E nós vamos falar de maneira muito abreviada por causa do tempo. Nosotros vamos a hablar de manera muy rápida por causa del tiempo.
Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos espirituais. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nossa versão fala dons espirituais, Nuestra versión habla de dones espirituales. mas no original é acerca dos espirituais. Pero en el original dice acerca de los espirituales. Deus espera que venhamos ter discernimento das coisas espirituais. Dios espera que nosotros tengamos discernimiento de las cosas espirituales. Porque os coríntios tinham dons, Porque los corintios tenían dones, mas não discerniam o mundo espiritual. mas ellos no discernían el mundo espiritual. Só o homem espiritual pode discernir bem todas as coisas. Solo los hombres espirituales pueden discernir bien todas las cosas. Embora eles tivessem dons, eles estavam divididos. Sin embargo, aunque ellos tenían dones, estaban divididos. E Paulo queria fazer eles compreender essa questão do ministério do Espírito Santo no corpo. Y Pablo quería hacerles comprender esa cuestión del ministerio del Espíritu Santo en el cuerpo. Então no verso 4 ele vai dizer: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ahora en el verso 4 les dice que aunque los dones son diversos, el Espíritu Santo es el mismo. Então você não pode preferir alguns dons e matar outros. Entonces usted no puede preferir algunos dones y matar los otros. Porque naquele tempo acontecia o que hoje também tem acontecido. Porque en aquellos días está sucediendo lo que hoy está sucediendo. Se temos uma liderança forte Si tenemos un liderazgo muy fuerte e ele acredita em apenas alguma parte da Bíblia ou alguns dons do Espírito, y ellos creen solo una parte de la Biblia o algunos dones del Espíritu, então a tendência é desprezar as outras partes e os outros serviços. entonces la tendencia es despreciar las otras partes y otros servicios. Mas Paulo está dizendo que todos os dons foram dados pelo mesmo e único Espírito. Pero Pablo está diciendo que todos los dones fueron dados por el mismo Espíritu. Não temos que desprezar nenhum serviço, nenhum dom. No tenemos que despreciar ningún servicio ni ningún don. O que precisamos é ser coordenados adequadamente. Lo que necesitamos es ser coordinados adecuadamente. E assim o corpo será edificado. Y así seremos edificados como cuerpo. Então ele está dizendo que os dons são diversos. Entonces está diciendo que los dones son diversos. Você está percebendo? Não temos apenas um ou do outro tipo de dom espiritual. Usted se está dando cuenta, no tenemos apenas uno o otro don espiritual. Ele está dizendo que tem uma diversidade de dons Él espirituais. está diciendo que hay una diversidad de dones espirituales. A nossa pobreza está em poucos dons estarem em serviço hoje. Nuestra pobreza es que pocos dones están en servicio. E nos acostumamos com isso. Nos acostumbramos con eso. Devemos orar para que todos os irmãos Deberíamos orar para que todos los hermanos encontrem os seus dons e sirvam na igreja. encuentren sus dones y sirvan a la iglesia. Assim teremos um corpo vivo e fluindo. Así tendremos un cuerpo vivo y fluyente. Imagine o seu corpo humano. Imagine su cuerpo humano. Se tiver apenas 2 ou 5 órgãos ou dons do teu corpo funcionando, Imagine su cuerpo si tuviera apenas 5 o 2 órganos funcionando en su cuerpo. significa que você está paralisado. Significaría que usted está paralizado. Você geraria um grande dano para você mesmo. Usted estaría sufriendo un gran daño para usted mismo. Mas graças a Deus que todos nós estamos aqui. Mas gracias a Dios que todos nosotros estamos aquí. E ainda que não conheçamos a maior parte dos dons em nosso corpo humano, Y aunque no conozcamos la mayoría de las funciones de nuestro cuerpo humano, ainda assim todos eles estão funcionando. aún así todos están funcionando. Sabe quando você mais lembra de um órgão no seu corpo? ¿Sabe cuándo usted se acuerda más de una parte de su cuerpo? Por exemplo, quando que você lembra que você tem um ouvido? Por ejemplo, ¿cuándo es que usted recuerda que tiene oídos Ou dente? o dientes? É quando está doendo. Cuando le está doliendo. Um membro que chama atenção no corpo significa que ele está doente. Un miembro que llama la atención del cuerpo significa que él está enfermo. Assim também quando um irmão ou uma irmã reivindica uma posição na igreja, significa que ele está doente. Así también cuando un hermano o una hermana reivindica una posición en la iglesia significa que está enfermo. Quando ele começa a competir e achar que se o outro está fazendo algo, ele pode fazer também. Cuando él comienza a competir y piensa que si el otro está haciendo algo, él también tiene que hacerlo, Ele está doente. él está enfermo. Agora ele vai prejudicar todo o corpo. Ahora él va a perjudicar todo el cuerpo. É isso que os coríntios estavam fazendo. Eso es lo que los corintios estaban haciendo. Mas Paulo está dizendo que há uma infinidade de dons.
Mas Pablo está diciendo que hay muchísimos dones. Você não precisa reivindicar algo que você não tem do Espírito. Usted no necesita reivindicar algo que usted no tiene del Espíritu Santo. Você só precisa estar na comunhão do corpo e o Espírito Santo vai usar você. Usted necesita estar en la comunión del cuerpo y ahí el Espíritu Santo va a comenzar a usar a usted. Amém. Há variedade, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Percebe que mudou? ¿Se da cuenta que cambió? Em relação aos dons, ele fala que é o Espírito Santo que concede e coordena. En relación a los dones santos, él dice que es el Espíritu Santo el que los concede y quien los organiza. Mas em relação ao ministério, ele diz que é o Senhor que concede. Pero en relación al ministerio dice que es el Señor el que lo concede. E ele segue um pouco mais. Y él sigue un poco más. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es todo en todos. Es el mismo. Então temos aqui 3 níveis. Entonces aquí tenemos 3 niveles. Os dons do Espírito Santo, Los dones del Espíritu Santo, o ministério do Senhor el ministerio del Señor e as operações que é Deus que opera. y las operaciones que Dios es el que las hace. Então nós temos a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entonces tenemos a la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os dons do Espírito Santo são carismas que vêm sobre nós. Los dones del Espíritu Santo son carismas o regalos que vienen sobre nosotros. E isso é para o serviço. Y eso es para servir. São ferramentas que Deus nos dá. Son herramientas espirituales que Dios nos da. Mas se nós aceitarmos a disciplina do Espírito Santo Mas si nosotros aceptamos la disciplina del Espíritu Santo e deixarmos de ser criança e chegarmos à maturidade, y dejamos de ser niños y vamos madurando, quanto mais somos fiéis aos dons que Ele nos deu, cuanto más fieles somos a los dones que el Señor nos dio, então os dons se transformam em ministério. entonces los dones se transforman en ministerios. Você percebe a diferença? ¿Usted se da cuenta de la diferencia? Agora você já não serve o Senhor quando você tem vontade, Ahora usted no sirve solo cuando usted tiene voluntad, mas existe uma grande responsabilidade sobre você. mas existe una gran responsabilidad sobre usted. Imagina se você estiver num encontro cristão Imagínese que usted está en un campamento cristiano e de madrugada uma criança começa a chorar. y de madrugada un niño, un bebé comienza a llorar. Eu pergunto, como vamos saber quem é a mãe? Yo pregunto, ¿cómo vamos a saber quién es la mamá? É aquela pessoa que se levantar para cuidar da criança. Es aquel que se levanta para cuidar al niño. Mas aqueles que não são mãe, Mas aquellos que no son la mamá, e se forem pessoas imaturas, y si son personas inmaduras, falar, por que traz criança para um encontro desse? van a decir, ¿por qué es que traen niños a un campamento como este? Você percebe que para onde eu estou querendo levar? ¿Usted se da cuenta para dónde lo quiero llevar? Normalmente o ministério é revelado pela responsabilidade espiritual. Normalmente el ministerio es revelado por la responsabilidad espiritual. Aquele que tem ministério já não está preocupado consigo, com seu descanso. Aquel que tiene ministerio no está preocupado con él, con su descanso. Ele se levanta para servir os menores. Él se levanta para servir a los más pequeños. Amém. Nós temos vários tipos de problema na igreja hoje. Nosotros tenemos varios tipos de problemas en la E as iglesia. pessoas estão competindo para saber quem é o maior. Y las personas están compitiendo para saber quién es el mayor Ou quem sabe mais. o quién sabe más. Mas aqueles irmãos e irmãs que têm ministério, Mas aquellos hermanos y hermanas que tienen ministerio, eles não estão competindo. ellos no están compitiendo. Eles simplesmente se levantam para servir. Ellos simplemente se levantan para servir. Os coríntios tinham muitos dons, Los corintios tenían muchos dones, mas pouco ministério, mas poco ministerio, porque faltava caráter. porque les faltaba carácter. O ministério é a união dos dons com a disciplina do Espírito Santo. El ministerio es la unión de los dones con la disciplina del Espíritu Santo, E isso forma caráter espiritual. y eso forma un carácter espiritual. Agora o Senhor se reparte mais a essas pessoas. Ahora el Señor se da más a estas personas. Enquanto os dons do Espírito Santo estão sobre os membros, En cuanto los dones están sobre los o miembros, ministério é a formação do serviço, a formação de Cristo em cada um de nós. el ministerio es la formación del servicio, el ministerio en cada uno de nosotros. Já não é algo que simplesmente está sobre nós de vez em quando. Ya no es algo que simplemente está sobre nosotros y hacemos de vez en cuando. Não, é como uma mulher que está grávida.
No es como una mujer que está embarazada. Você tem uma vida que te leva a mudar de posições. Usted tiene una vida que lo lleva a cambiar de posición. Agora Paulo fala de dons, ministérios e operações. Ahora Pablo habla de dones, ministerios y operaciones. Os dons, quando são bem executados, Los dones, cuando son bien ejecutados, chegam a ser ministérios. se pueden convertir en ministerios. E os ministérios, quando são bem realizados, Los ministerios, cuando son bien realizados, podem se transformar em operações. pueden transformarse en operaciones. Uma coisa é alguém que tem um dom do ensino, Una cosa es alguien que tiene el don de la enseñanza, mas ele ainda não é um mestre. mas él todavía no es un maestro. Mas se ele for fiel e amadurecer, Mas si él es fiel y madura, e se ele se aprofundar na palavra, y si él profundiza en la palabra, se ele tiver caráter, y él tiene carácter, o Senhor pode amadurecê-lo e ele se tornar um mestre. él puede madurar y volverse un gran maestro. E se ele levar uma vida de santidade, Y si él lleva una vida de e santidad for fiel no seu ministério, y es fiel en su ele ministerio, pode crescer de tal maneira él puede crecer de tal manera que agora Deus começa a usar ele com grandes operações. que ahora Dios comienza a usarlo a él con grandes operaciones. Já não será apenas um ensino, Ya no será apenas enseñanza, mas quando ele falar a palavra mas cuando él habla a la palavra vai mudar o rumo da igreja. palabra va a mudar el rumbo de la É iglesia. isso que significa operações. Es eso que significa operaciones. Alguém pode ter o dom da profecia, Alguien puede tener el don de la profecía, mas ele não é ainda um profeta. mas él todavía no es un profeta. Às vezes vem uma inspiração sobre ele A veces viene la inspiración sobre él e ele fala algo da parte do Senhor. y él habla algo de parte del Outra Señor. coisa é alguém ser um profeta. Otra cosa es alguien ser un profeta. Ele vive uma vida dentro da palavra de Deus Vive una vida dentro de la palabra de e ao Dios mesmo tempo debaixo do trono de Deus. y al mismo tiempo debajo del trono Uma de Dios. unção forte está sobre ele. Una unción fuerte está sobre Já él. não é alguma coisa que vem sobre ele de vez em quando como dom, Ya no es algo que viene de vez en cuando sobre él como un don, mas é o ministério que ele está levando. mas es un ministerio que él está llevando. Uma vez Deus falou para Abraão: "Sê tu uma bênção." Una vez Dios habló para Abraham, en ti serán benditos. Ou seja, uma coisa era Abraão ser abençoado de vez em quando. Una cosa era Abraham ser bendecido de vez en cuando. Outra coisa é a vida de Abraão ser uma bênção. Y otra cosa es que la vida de Abraham sea una bendición. Uma coisa é Abraão falar algumas palavras. Una cosa es que Abraham hablara algunas palabras. Outra coisa é ele se tornar um profeta. Y otra cosa es que se volviera un profeta. Abraão cresceu tanto com Deus Abraham creció tanto con Dios que ele subiu esse degrau que él subió este escalón de dom a ministério de don a e ministerio, de ministério a operações. de ministerio a operación. Porque a vida de Abraão se tornou uma profecia. Porque la vida de Abraham se volvió una profecía. Se você lê a história de Abraão, Si usted lee la historia de Abraham, é a história do povo de Deus. es la historia del pueblo de Dios. A vida de Abraão se tornou uma operação tão grande La vida de Abraham se volvió una operación tan grande que Deus chama ele de profeta, que Dios le llama a él de profeta. mas ele não profetizou. Pero él no profetizó. Mas como pode ser um profeta? Mas ¿cómo él puede ser un A profeta? vida dele era uma profecia. La vida de él era una profecía. Então o Senhor espera que nós venhamos a progredir. Entonces el Señor espera que vengamos a progresar. Não seja um membro anestesiado, No sea un miembro anestesiado. mas que possamos desejar subir essa escada da maturidade cristã. Más que podamos desear subir estos escalones de la madurez. E nós precisamos de duas coisas especiais: Nosotros necesitamos dos cosas especiales. dom do Espírito Santo Dones del Espíritu Santo e a constituição pela palavra de Deus. y ser formados por la palabra de Dios. Agora é claro, se você começa a servir de acordo com a palavra, Ahora es claro, si usted comienza a servir de acuerdo a la palabra, o Espírito Santo vai disciplinar você. el Espíritu Santo va a disciplinarlo. Ele vai levar você a conhecer a cruz de Cristo. Él lo va a llevar hasta a conocer la cruz de Cristo. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Déjeme intentar explicarle un poco. Imagine mejor que esto. alguém vai pintar essa parede. Imagínese que alguien va a pintar esta pared. Pode ser que ele saiba pintar. Puede ser que él sepa pintar. E ele está muito feliz que ele terminou. Y él está muy feliz que él terminó. Então chega a dona e o dono da casa. Entonces llegan los dueños de la casa. Ah, está muito bonito o que você fez. Ah, le quedó muy bonito lo que usted hizo. Mas se você tivesse colocado papel, alguma coisa no chão, Mas si usted hubiera colocado algo en el piso,
Você não sujaria tanta casa com o respingo da tinta. Usted no hubiera ensuciado tanto el piso de la casa con las chispas de la pintura. Às vezes as pessoas fazem um bom trabalho de um lado A veces las personas hacen un buen trabajo de un lado e destrói o trabalho do outro. y destruyen el trabajo del otro. Agora a dona da casa vai ter que fazer uma grande faxina. Ahora la dueña de la casa va a tener que hacer una gran limpieza. Então, essa pessoa precisa ser disciplinada. Entonces la persona necesita ser disciplinada. Assim é o dom em ascensão, em crescimento na igreja. Así los dones que están creciendo en la iglesia. A menos que você abrace com amor a correção espiritual. A menos que usted abrace con amor la corrección espiritual. A menos que você esteja disposto a ouvir irmãos e irmãs te corrigirem. A menos que usted esté dispuesto a oír hermanos y hermanas que lo corrijan. Você não vai crescer espiritualmente. Usted no va a crecer espiritualmente. Você tem que entender que quando alguém fala algo para você, Usted tiene que entender que cuando alguien le habla algo a usted, ele não está contra você. él no está contra usted. Assim como os donos da casa não estão contra o pintor. Así como los dueños de la casa no están contra el pintor. Eles estão querendo que ele aperfeiçoe o trabalho dele. Él está queriendo perfeccionar su trabajo. Para que amanhã eles não possam falar, olha, eu conheço um pintor, Para que en la mañana ustedes no puedan hablar, yo conozco un pintor, mas eu não recomendo ele. mas yo no lo recomiendo. Que ele pintou a casa e os armários, o chão, pintou tudo. Porque él pintó la casa, pero dañó los armarios, pintó el piso y dañó todo. Então alguns irmãos querem servir na igreja, Entonces hay hermanos que quieren servir en la mas iglesia, ele não sabe o seu limite. mas no conocen sus límites. Ele começa, mas não quer terminar. Él comienza y no quiere terminar. E quando ele faz seu serviço, ele prejudica os outros. Cuando él hace un servicio, perjudica a los otros. Então Paulo está mostrando para nós que temos uma diversidade de dons. Entonces Pablo está mostrándonos que tenemos diversidad de dones. E se nós formos disciplinados pelo Espírito Santo, Y si nosotros somos corregidos por el Espíritu e se Santo, formos amadurecidos com a palavra de Deus, si estamos madurando con la palabra de Dios, então ele vai nos ajustar no corpo de tal maneira entonces Él nos va a ajustar en el cuerpo de tal manera que isso pode se tornar um ministério. que eso llegue a ser un ministerio. E se nós somos fiéis nesse ministério, Y si nosotros somos fieles en ese ministerio, então isso se transforma em realizações. entonces se transforma en operaciones. Não será apenas um dom, No será apenas solo un don, será um ministério. será un ministerio. E um ministério tão maduro Y un ministerio tan maduro que quando ele servir, que cuando Él sirve, ele muda, ele vai gerar impacto nas vidas das pessoas e na igreja. Él va a generar impacto en las personas de la iglesia. Alguns se tornam operações tão poderosas na mão do Senhor, A veces algunos se vuelven operaciones tan poderosas que en las eles manos del mudam Señor, inclusive a sociedade e a história do mundo. que a veces han mudado hasta su sociedad y la historia del mundo. Isso é muito importante sabermos disso. Nosotros es muy importante que sepamos de eso. A rainha da Escócia temia muito mais a oração de John Knox do que um exército com 10 mil homens. La reina de Escocia decía que temía más la oración de John Knox que un Un ejército enemigo. Esse homem aprendeu a orar. Ese hombre aprendió a orar E a oração dele se tornou um ministério. y la oración de él se volvió un E ministerio. quando ele orava, operações tremendas aconteciam. Cuando él oraba, operaciones tremendas sucedían. Billy Graham foi considerado o maior evangelista do século XX. Billy Graham fue considerado el mayor evangelista del siglo XX. Um dom estava sobre ele, Un don estaba sobre él, mas ele foi fiel. mas él fue fiel. E ele se submeteu aos seus companheiros. Y él se sometió a sus compañeros. Agora ele se tornou um ministro da palavra. Ahora él se volvió un gran ministro de la palabra. Uma vez ele foi no Brasil Una vez él fue a Brasil. e se reuniram cerca de 100 mil pessoas para ouvir ele. Se reunieron cerca de 100,000 personas para oír. Milhares de pessoas creram no Senhor. Miles de personas creyeron en É él. isso que chamamos de operação. Es eso que llamamos de operaciones. Alguns homens cresceram, alguns homens e mulheres cresceram de tal maneira Algunos hombres y mujeres crecieron de tal manera que eles subiram esses degraus da maturidade no serviço. que ellos tuvieron esos escalones de la madurez en el servicio. Então a igreja em Corinto tinha muitos dons, Entonces la iglesia en Corintio tenía muchos dones, mas eles eram meninos na fé. mas ellos eran niños en la fe. Agora eles pegavam os dons espirituais como se fossem ferramentas Ahora ellos tomaban los dones espirituales como si fueran herramientas e eles acabavam machucando uns aos outros. y ellos
terminaban golpeándose los unos a los otros. Eles queriam concorrer, competir quem era maior. Ellos querían competir a ver quién era el mayor. Eles achavam que o dom de falar em língua era o maior. Ellos pensaban que si una persona hablaba en lenguas era el mayor. E nos 9 dons que Paulo menciona, En los 9 dones que Pablo menciona, ele coloca a língua por último, es colocar las lenguas por último, justamente para disciplinar e corrigir os de Corinto. justamente para corregir a los de Corinto. Vamos tentar avançar um pouquinho mais. Vamos a intentar avanzar un poco más. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Verso 7, 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lembre-se disso. Recuerde esto, Não é para o seu proveito, no es para su provecho, é para o proveito do corpo de Cristo. es para el provecho del cuerpo de Cristo. Deus nunca dá nada a alguém para que o homem seja exaltado. Dios nunca da nada para que el hombre sea exaltado. É um serviço para o corpo de Cristo. Es un servicio para la iglesia de Cristo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Porque a uno es dada mediante el Espíritu palabra de sabiduría. Ele coloca esse como o primeiro dom aqui nessa relação. En esta relación Pablo coloca este como el primer don. Porque os coríntios tinham muitos dons, Porque los corintios tenían muchos dones, mas não tinham sabedoria em como usar os dons. mas no tenían sabiduría cómo usar los Então eles dones. se machucavam. Entonces ellos se hacían daño. Aqui está falando do conselho, Aquí está hablando de consejo, de como também conduzir as coisas. de cómo conducir las cosas. Alguém pode ter muito conhecimento, Alguien puede tener mucho conocimiento, mas não ter sabedoria para aplicar esse mas conhecimento. no tiene sabiduría para aplicar el conocimiento. Seria como colocar uma faca na mão de uma criança. Sería como colocar un cuchillo en las manos de un niño. Vai machucar os seus amiguinhos. Va a hacerle daño a sus amigos. Quantos problemas nós temos na igreja hoje? ¿Cuántos problemas nosotros tenemos en la iglesia hoy? Infelizmente temos divisões, Infelizmente tenemos división, problema na liderança, problemas entre los líderes, discussões como as coisas vão ser feitas. discusiones de cómo deben ser hechas las cosas. Por que acontecem essas ¿Por coisas? qué sucede todo esto? Falta a palavra da sabedoria Falta palabra de sabiduría para colocar em ordem as coisas na casa de Deus. para colocar en orden las cosas. Deus levanta na casa de Dios. pastores Dios levanta pastores com o dom da sabedoria. con dones de sabiduría. Às vezes não são grandes mestres, A veces no son grandes maestros, mas são homens que têm o dom da palavra da sabedoria. mas a veces son hombres que tienen don de la palabra de Porque sabiduría. vão saber como conduzir as coisas na igreja. Porque van a saber cómo conducir las cosas en la E a iglesia. igreja em Corinto estava em desordem. Y la iglesia en Corinto estaba en desorden. Então Paulo está dizendo que, primeiramente, Entonces Pablo está diciendo que primeramente Deus deu o dom da palavra da sabedoria para alguns. Dios dio don de palabra de sabiduría para A algunos. outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Agora precisamos de gente que tem o dom de se aprofundar nas coisas de Deus. Ahora necesitamos de personas que tengan el don de profundizar en las cosas de Dios. Às vezes ele conhece algum assunto específico. A veces conocen un asunto específico. Claro, ele deve conhecer toda a palavra de Deus. Claro, ellos conocen toda la palabra de Dios. Mas são pessoas que Deus deu um encargo específico em algumas áreas. Mas son personas que Dios les dio un encargo específico en algunas Então, quando áreas. você tem pessoas que têm profundidade na palavra, Entonces, cuando usted tiene personas que tienen profundidad en la palabra e Deus junta com aqueles que têm sabedoria, y Dios lo junta con personas que tienen sabiduría, essa pessoa não vai ser demasiada no seu dom. esa persona no va a se enfatizar en su don. Ela não vai querer entupir a igreja com um único assunto. Ella no va a querer llenar la iglesia con un solo asunto. Porque hoje, às vezes, a pessoa conhece um assunto Porque hoy existen veces que las personas conocen un asunto e, às vezes, nós não aguentamos mais ouvir só aquilo. y ya no aguantamos más escuchar hablar solo de eso. E se deixar, elas vão falar disso por 30 Y anos. si las dejamos, ellas van a hablar de eso por 30 años. Por isso que precisamos de gente com dom da sabedoria. Por eso es que necesitamos gente con dones de sabiduría. É como se esse outro dom fosse, digamos, alguém que tem um dom de fazer arroz. Es como si dijéramos que esta persona tiene el don de hacer el arroz. Eu falo, "Ô, meu querido, põe um pouquinho de carne nesse arroz. Ay, pero mi querido, ponga un poco de carne en esse arroz. Porque todo dia você só serve arroz. Todo el día usted sirve arroz. Pode fazer arroz com ervilha,
Puede hacer arroz con alberjas, com ovos mexidos, con huevos com revueltos, peixe, com muitas coisas. con muchas cosas. Ah, mas só arroz nós não estamos aguentando mais. Mas solo arroz no estamos aguantando más. Então digamos que ele fala, mas eu só sei fazer arroz. Mas si él dice, yo solo sé hacer arroz. Então esse que tem o dom da sabedoria Entonces aquel que tiene el don de la sabiduría vai chamar o outro que sabem fazer um frango assado, va a llamar a aquellos otros que saben hacer un pollo asado, ou um feijão, ou qualquer uma salada. unos frijoles o una ensalada. E agora nós vamos ter uma mesa farta. Y ahora vamos a tener una mesa muy rica. Mas ai daquele que sabe fazer arroz e andar sozinho. Mas hay de aquel que solo sabe hacer arroz y anda solo. Porque um dia poderá acontecer dele servir um arroz Porque un día puede suceder que él sirva solo el arroz e ninguém queira comer mais. y nadie quiera comer más. Vocês aceitam arroz? Ustedes aceptan el arroz. Não, nós estamos bem, nós já estamos cheios. No, nosotros ya estamos bien, estamos llenos. É isso, é mais ou menos isso que Paulo está tentando falar para eles. Eso es más o menos lo que Pablo está intentando hablar. Será que em nosso tempo nós temos esse tipo de problema? ¿Será que nosotros tenemos ese tipo de problemas? Porque imagine, irmão, se você der só arroz para uma família, Porque imagínese, hermano, si usted solo da arroz a una familia, as crianças especialmente vão ficar desnutridas. los niños principalmente van a quedar E a nossa desnutridos. glicose vai subir, porque o arroz se transforma em açúcar. Y nuestra glucosa va a subir porque el arroz se transforma en azúcar. Tem muitos diabéticos na igreja, Hay muchos diabéticos en la iglesia porque eles só servem arroz há muitos anos. porque ellos solo comen arroz hace muchos años. Por isso precisamos de todos os membros do corpo de Cristo trabalhando. Por eso necesitamos todos los miembros del cuerpo de Cristo trabajando. A um é dado pelo mesmo Espírito a fé, A otro fe por el mismo espíritu. a outro no mesmo Espírito os dons de curar, A otros dones de sanidades por el mismo espíritu. a outros operações de milagres, A otros el hacer milagros. a outra profecia, A otro profecía. a outro discernimento de espíritos. A otro discernimiento de espíritu. A um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretá-las. A otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo a cada um individualmente como ele quer. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Como ele quer. Como él Não quiere. é como você e eu queremos. No es como usted y yo queremos. Às vezes queremos um tipo de serviço, A veces queremos un tipo de servicio, mas não foi para aquilo que Deus nos chamou. mas no fue para aquello que Dios nos llamó. Como vamos saber? ¿Cómo vamos a saber? Paulo nos dá uma chave. Pablo nos da una clave. Em Efésios 4:7, En Efesios 4:7, ele diz que a graça foi dada a cada um conforme a medida do dom. él nos dice que la gracia de Dios nos fue dada a cada uno según la medida del don. Então você tem dom aonde a graça está fluindo na sua vida. Entonces usted tiene don donde la gracia de Dios está fluyendo en su vida. Se quando você serve em alguma área, Si cuando usted sirve en alguna área, os irmãos estão sendo enriquecidos e a graça fluindo, los hermanos están siendo enriquecidos y la gracia está fluyendo, prossiga servindo. siga sirviendo. Agora, se você acha que tem um dom, Ahora, si usted piensa que usted tiene un don, digamos que alguém acha que tem um dom de cantar e tocar, digamos que alguien piensa que tiene el don de tocar y de cantar, mas toda vez que ele começa fora do tom e desafinado. mas todas las veces que él comienza está fuera del tono y anda desafinado. E agora é difícil a igreja acompanhar ele. Y es difícil para la iglesia acompañar. Então, no lugar de graça, parece uma desgraça. Entonces, el lugar de gracia parece una desgracia. Deus escuta o seu louvor, Dios escucha su alabanza. mas é melhor você esperar que alguém que tem um dom Mas comece. Mas es mejor esperar que alguien que tenga el don comience. Às vezes é difícil para alguém que toca. A veces es difícil para alguien que toca. Quando um membro na igreja começa a cantar um hino, Cuando un miembro de la iglesia comienza a cantar un himno, mas está fora do tom. mas está fuera del tono. E ele vai tentar descobrir em que nota aquela pessoa está, Él va a intentar descubrir en qué nota la persona está. mas não acha nota nenhuma. Mas no existe la nota. Então ele desiste. Entonces él desiste. Cara, você pode sugerir um cântico,
Claro, usted puede pedir un cántico. Ô irmãos, podemos cantar esse cântico? Ay, hermanos, podemos cantar este cántico. Mas espera que aqueles que têm o dom de dirigir o louvor tomem a iniciativa. Mas espera que los que tienen el don de cantar alabanzas tomen la iniciativa. Isso é só um exemplo prático. Eso es un ejemplo práctico. Imagine que alguém acha que tem um dom de falar, Imagínese que alguien piensa que tiene el don de mas predicar. quando ele começa, Mas cuando él comienza, as pessoas fazem assim: ai meu Deus, las personas comienzan a decir, ay, mi Dios, lá vem ele de novo. ya vino de nuevo. E ele lê um texto Él lee un pasaje e ele sai falando outras coisas y él comienza a hablar de otras cosas. e não volta mais. Y no vuelve jamás. E as pessoas estão prestando atenção, Las personas están prestando mas ninguém está atención, entendendo o que ele está falando. mas nadie está entendiendo lo que él Daqui está a pouco hablando. alguém levanta, vai no banheiro, Ay, entonces después alguien se levanta y se va para el o baño. outro começa a olhar o relógio. Otro comienza a mirar el reloj. O que isso significa? ¿Qué es eso que significa? Ele não é boca no corpo. Él no es bueno con el cuerpo. Não, ele não é boca. Él no es boca en el cuerpo. Porque o próprio corpo está testificando que ele não é. Porque el mismo cuerpo le está diciendo a él que no es. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Então é mais ou menos essas coisas que Paulo está orientando os irmãos de Corinto. Entonces más o menos son aquellas cosas a las que Pablo está orientando a los E corintios. nós temos muito que aprender com a igreja em Corinto. Y nosotros tenemos mucho que aprender con la iglesia de Corinto. Olha quantas lições maravilhosas. Mire cuántas lecciones maravillosas. Porque assim como o corpo, verso 12, é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amém. Como Paulo tinha sabedoria para falar. Como Pablo tenía sabiduría para hablar. Aqui está o ministério da palavra. Aquí está el ministerio de la palabra. São pessoas que conhecem a mente de Deus pelas Escrituras. Son personas que conocen la mente de Dios por las escrituras. E agora ele vai ajudar a igreja a compreender aquelas coisas que às vezes ele lê e não entende. Y él va a ayudar a comprender a la iglesia cosas que a veces ellos no entienden. Quantas vezes ouvimos alguém ministrar a palavra? ¿Cuántas veces oímos a alguien ministrar la palabra? Falar, meu Deus, eu já li isso aqui tantas vezes. Ay, Señor, yo he leído cuántas veces esto, Agora eu entendi. pero ahora entiendo. Já aconteceu isso com você? ¿Ya sucedió eso con usted? Amém, amém, amém. Isso é o dom da palavra. Esos que tienen el don de la palabra. E se ele continua servindo, ele vai amadurecendo. Y si esa persona continúa sirviendo, va a madurar. Então Paulo está procurando ajudar os irmãos a encontrar os seus dons. Entonces Pablo está animando a los hermanos a encontrar sus dones. Quando nós encontramos irmãos que têm ministério da palavra, Cuando nosotros encontramos hermanos que tienen ministerio de la palabra, algumas coisas acontecem. algunas cosas suceden. Nós passamos a ter fome da palavra de Deus. Nosotros pasamos a tener hambre de la palabra de Dios. Aquelas pessoas nos inspiram a buscar a palavra de Deus. Aquellas personas nos inspiran a buscar la palabra de Não Dios. são um enfado para nós. No son algo pesado para nosotros. Claro, no começo, quando ele começa a exercitar o seu ministério, Claro que cuando la persona comienza a ejercitar su ministerio, é como uma água que começou a romper e fluir, uma cachoeira, um rio. es como un agua que comenzar a fluir como un agua, como un río. Você sabe que quando uma água começa a fluir, vem sujeira. Usted sabe que cuando el agua comienza a fluir, viene con cosas sucias. Há uma certa desordem. Hay cierto E desorden. quanto mais a água flui, a poeira, a areia vai baixando, a água se torna limpa. Entonces, entre más el agua fluye, la arena y la suciedad va quedando y va volviéndose Então, cada vez alguém más que limpio. começa a servir no seu dom, Entonces, cuando alguien comienza a servir con sus no dones, começo ele é meio desajeitado. en el comienzo es como medio desajustado. Mas temos que ajudar ele a prosseguir. Mas tenemos que ayudarlos a proseguir. É igual o tempo. Es igual al tiempo. Alguém que tem um dom da palavra, Alguien que tiene el don de la palabra, claro que ele precisa ser regulado pelos outros. claro que él necesita ser regulado por los Até otros, que ele amadureça, hasta que él madure. ele não consegue dosar o tempo de falar. Él no consigue limitarse en el tiempo de hablar. Eu participei de algumas reuniões Yo participé de algunas reuniones que teve irmãos que falaram durante 4 horas. que tenía hermanos que hablaban durante 4 horas.
E aí tínhamos que ponderar com alguns irmãos. Y ahí teníamos que ponderar con algunos hermanos. Temos irmãs mais velhas, Tenemos hermanas más ancianas. temos irmãs grávidas, Tenemos hermanas embarazadas. temos crianças para comer, Tenemos niños que quieren comer. tem gente que toma medicamento, Hay personas que toman medicamentos. tem gente que vai voltar para casa, vai pegar ônibus. Hay gente que tiene que volver a su casa y que tiene que tomar un bus. Então, se nós estamos numa conferência, Entonces, si no estamos en una conferencia, se não há obreiros de fora entre nós, si no hay obreros que nos visiten de afuera, mas se é uma reunião da igreja, mas si es una reunión de la iglesia, vamos procurar falar 40 minutos. vamos a tratar de hablar 40 minutos. Agora, se extrapolar o tempo, Mas ahora, si nos pasamos en el tiempo, que não passe mais de 1 hora. que no pase más de una hora. Seria razoável isso. Eso sería razonable. Mas imagine que alguém fale: Mas imagínese que alguien diga, não, mas eu tenho, o Espírito Santo está me usando. no, pero el Espíritu Santo me está usando. Mas Paulo vai dizer que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Mas Pablo va a decir que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. São os demônios que pegam uma pessoa e levam ela a ficar fora de si, descontrolados. Son los demonios los que toman a una persona y la controlan Ela fica descontrolada. y ella queda descontrolada. Mas o Espírito Santo não faz assim. Mas el Espíritu Santo no hace así. Nós podemos coordenar os serviços da igreja, Nosotros podemos coordinar el servicio de a la menos iglesia, se houver algo extraordinário. a menos que suceda algo extraordinario, Um avivamento, por exemplo. un avivamiento, por ejemplo. Então o Espírito Santo avança em algo entre nós. Entonces el Espíritu Santo avanza algo entre nosotros. Mas se não há algo extraordinário, Mas si no hay algo extraordinario, nós precisamos fazer, como Paulo disse, tudo seja feito com ordem e decência. entonces necesitamos hacer como Pablo dice, todo sea hecho en orden y con decencia. Claro, talvez você possa falar: Claro, usted puede hablar. ah, mas um dia Paulo falou até meia-noite. Pablo un día habló hasta medianoche. E um Eutico, que era um jovem, caiu da janela e morreu. Y un tico cayó de la ventana y murió. E aí Paulo orou, ele voltou e Paulo falou até amanhecer o dia. Y Pablo oró y él volvió y Pablo habló hasta el amanecer del otro día. Ah, mas eu vou falar para você. Mas yo le voy a decir a usted, Você é Paulo? ¿usted es Pablo? E outra coisa, nós estamos numa grande conferência, Y otra cosa, estamos en una gran conferencia. porque Paulo estava indo embora e talvez não voltaria mais. Porque Pablo estaba yéndose lejos y tal vez nunca iba a volver. Então uma coisa é uma reunião apostólica Entonces una cosa es una reunión apostólica com um grande Paulo. con un gran Pablo. Outra coisa é a reunião normal da igreja, Y otra cosa es la reunión normal de la que iglesia, nós estamos sempre juntos. donde nosotros estamos siempre. Deve haver o mínimo de ordem e decência, Debe haber el mínimo de orden y de para que decencia, embora todos possamos compartilhar, para que todos podamos compartir, ainda assim haja prioridade ao ministério da palavra. aunque haya una prioridad para el ministerio de la palabra, Tudo seja feito com ordem e decência. todo sea hecho con orden y decencia. Paulo está colocando a igreja em Corinto em ordem, Pablo está colocando a la iglesia en porque, Corinto, irmãos, eles eram muito desordenados. porque ellos eran muy desordenados. E aí havia uma tragédia, havia um caos. Y ahí había una tragedia, un caos. Você está percebendo que é isso que Paulo está fazendo? ¿Se está dando cuenta que es esto lo que Pablo está haciendo? Vamos seguir um pouquinho mais, que ainda temos alguns minutos. Vamos a seguir un poco más, que aún tenemos unos minutos. Verso 14 ele diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 14 dice, porque también, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Ou seja, não deve ter apenas um irmão servindo O sea, no debemos tener solo un hermano sirviendo e querendo que todas as coisas na igreja sejam feitas do jeito que ele quer. y queriendo que todas las cosas en las iglesias sean hechas de la manera que él lo quiere Se o hacer. pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del nem cuerpo, por isso ele deixa de ser do corpo. por eso no será del cuerpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Imagine que alguém falar, como eu não falo igual aquele irmão, não tem serviço nenhum. Imagínese que alguien diga, como yo no predico igual que el hermano, entonces no tengo ningún servicio. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Porque hoje é um problema. Porque hoy es un problema. Muitas pessoas estão imitando, às vezes, um certo tipo de ministro. Que muchas personas hoy están imitando cierto tipo de ministro. Imagine que alguém chega aqui, Imagínese que alguien llegue aquí. quando você olha para ele, Usted lo mira a él. ele tem milhares de olhos. Él tiene muchos ojos. É um monstro. Es un monstruo.
Agora você imagina uma igreja, Ahora imagínese una iglesia, imagina uma obra cheia de igrejas. o una obra llena de iglesias. Todo mundo ora igual o líder. Todo el mundo ora igual al líder. Todo mundo fala igual a ele, gesticula igual a ele. Todo el mundo habla igual a él. E só repete o que ele fala. Solo repiten lo que él Os habla. irmãos mesmo não têm os seus dons. Los hermanos mismos no tienen sus Eles não dones. buscam a revelação da palavra. Ellos no buscan la revelación. Eles de la só palabra. reproduzem o que aquele líder faz. Ellos solo reproducen aquello que aquel líder hace. É como um monstro. Es como un monstruo. Nós temos que ser todos semelhantes a Cristo, Nosotros tenemos que ser todos semejantes a não Cristo. semelhantes aos homens. No semejantes a los É hombres. disso que Paulo está falando. Es eso que Pablo está hablando. Ele não queria que eles tivessem uma fixação em próprio Paulo, no próprio Paulo, Él no quería que ellos tuvieran una fijación ni siquiera en él mismo, porque alguns queriam ser de Paulo. porque algunos querían ser como Pablo. Então ele está De Pablo. corrigindo essas coisas. Él está corrigiendo estas cosas. Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Y si todo el cuerpo sería oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es... Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito mais honra. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ao passo que os nossos membros nobres não têm tanta necessidade disso. Porque los que no, en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. para que não haja divisão no corpo de Cristo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor de uns para com os outros. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vocês percebem? Não podemos desprezar nenhum membro do corpo. Ustedes perciben, no podemos menospreciar ningún miembro del cuerpo. Imagine darmos tanta honra aos obreiros Imaginen, a veces damos tanta honra a los obreros e desprezamos Cristo que habita numa irmãzinha muito simples. y despreciamos a Cristo que habita en una hermana muy simple. Não podemos menosprezar os pobres e as pessoas que inclusive têm alguma deficiência, No podemos menospreciar a los pobres ni personas que tienen alguna deficiencia. nem mesmo as crianças. Ni siquiera a los niños. Devemos descobrir os dons de todos os irmãos e irmãs. Debemos descubrir los dones de todos los hermanos y hermanas. Quando temos uma igreja onde pouquíssimos irmãos servem, Cuando tenemos una iglesia donde pocos hermanos sirven, isso representa uma igreja imatura. eso representa una iglesia inmadura. Mas quando temos muitos irmãos funcionando, Mas cuando tenemos muchos hermanos funcionando, isso representa uma igreja que está amadurecendo. eso representa una iglesia que está madurando. Então os mais velhos que têm liderança na igreja, Entonces los más viejos que tienen liderazgo en la iglesia, eles devem procurar às vezes fazer menos e levar o corpo a fazer mais. entonces ellos deben intentar a veces hacer menos y llevar al pueblo a hacer más. Porque se só ele faz tudo e só ele serve muita parte do tempo, Porque si solo él hace todo y sirve la mayor parte del tiempo, ele vai impedir que os outros membros funcionem. él va a impedir que otros miembros funcionen. Por isso que temos que ter diferentes classes de reuniões da igreja. Por eso es bueno tener diferentes clases de reuniones en la iglesia. Porque quando temos o ministério da palavra muito forte, Porque cuando tenemos ministerios de la palabra muy fuertes, mas se não tivermos mutualidade em outro tempo, mas si no tenemos un tiempo de mutualidad, teremos homens com ministérios que acabam substituindo o corpo. tendremos hombres que con ministerios acaban sustituyendo el cuerpo. Mas se só temos mutualidade na igreja, Mas también si solo tenemos mutualidad, nós matamos o ministério da palavra. nosotros matamos el ministerio de la palabra. Vocês entendem? ¿Ustedes entienden? Quando você lê o livro de Atos e as cartas, Cuando usted lee el libro de Hechos y las cartas, você vai ver que as reuniões maiores
usted va a ver que las reuniones más grandes eram para o ministério. eran para el ministerio E as reuniões menores pelas casas y las reuniones más pequeñas era por para las casas oração, comunhão e mutualidade. era para la oración, comunión y mutualidad. Existe esse equilíbrio. Hay un equilibrio. Então, quando nós tivermos o ministério da palavra muito sólido entre nós, Entonces, cuando tenemos un ministerio de la palabra muy sólido entre nós nosotros, poderemos ter aquelas reuniões do ministério da palavra. entonces podemos tener esas reuniones del ministerio de la Então, palabra. a parte do louvor não é tão longa. La parte de la alabanza no es tan larga. Às vezes nem sequer teremos louvores, A veces ni siquiera tendremos alabanza. porque o nosso encargo, nosso alvo é ter o máximo de proveito com o ministério da palavra. Porque nuestro encargo, nuestro objetivo es tener el máximo de provecho en el ministerio. Mas em outros tipos de reuniões, Mas en otros tipos de reuniones, aqueles irmãos que têm um grande ministério da palavra, aquellos hermanos que tienen grandes ministerios de la eles vão palabra, se restringir. ellos se van a restringir. E mesmo se eles falarem, Y aun si ellos falam 5, 10, 15 minutos, hablan 5 o 10 minutos para que os outros todos possam compartilhar. para que todos los otros también puedan participar. Vocês estão entendendo? Ustedes me están entendiendo. Mas às vezes quando somos uma igreja sem, às vezes, muita percepção, Mas cuando somos una iglesia sin mucha percepción, nós temos um só tipo de reunião, tenemos solo un tipo de reunión, de mutualidade. mutualidad. E ali temos ceia, palavra, louvor, oração, temos tudo ao mesmo tempo. Y ahí tenemos todo al mismo tiempo, cena, palabra, oración, cánticos. De maneira que, infelizmente, quase nada é feito de maneira madura, proveitosa. Entonces ahí tristemente casi nada es hecho de manera madura. Mas quando você lê as Escrituras, Mas cuando usted lee las escrituras, você vai encontrar distintas classes de reuniões. usted va a encontrar distintas clases de reuniones. Por exemplo, temos a reunião da palavra, da oração. Por ejemplo, tenemos reuniones de oración. Aqueles que têm dom da palavra Aquellos que tienen don de la palabra, devem ter sobre si a disciplina e o cuidado, ellos tienen que tener sobre sí disciplina y cuidado. para não querer converter a reunião de oração no ambiente da palavra. Para no querer convertir la reunión de oración en un momento de la palabra. E assim Paulo vai colocando a igreja em ordem. Y así Pablo está colocando la iglesia en E orden. nós também devemos aprender com essas Y coisas. nosotros debemos aprender con estas cosas. Procurando chegar ao fim da mensagem, Llegando al fin del mensaje, ele vai dizer: de maneira que, se um membro sofre, todos os membros com ele sofrem, se um é honrado, todos os outros membros alegram-se com ele. ¿qué versículo? 26. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Agora preste atenção nisso. Ahora ponga atención en A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, Em segundo lugar, profetas. luego profetas, Em terceiro lugar, mestres. lo tercero maestros, Depois, operadores de milagres. luego los que hacen milagros, Depois, os que têm dons de curar. después los que sanan, Os de ajudar e os de administrar. los que ayudan, los que administran, E os que falam em variedade de línguas. los que tienen don de lengua. Agora você percebe aqui uma hierarquia? Usted aquí se da cuenta que hay una jerarquía, Primeiramente, apóstolos. primeramente Em apóstoles, segundo lugar, profetas. luego profetas, Em terceiro lugar, mestres. en tercer lugar Depois maestros, isso, depois aquilo outro. después aquello y después lo otro. Então você tem ordem. Usted tiene orden. Mas é claro, aqui não é uma hierarquia posicional. Claro, aquí no estamos hablando de una jerarquía de posiciones, Não são títulos. no son títulos, Não estamos falando de uma instituição. no estamos hablando de una institución, Nós estamos falando de um organismo. estamos hablando de un organismo. Mas nesse organismo tem ministérios que são mais Y importantes. en ese organismo existen ministerios que son más importantes. Por que apóstolos, profetas e mestres vêm primeiro? Porque apóstoles, profetas y maestros vienen primero. Porque eles têm um ministério da palavra. Porque ellos tienen el ministerio de la palabra. E quando a palavra tem o seu devido lugar, Cuando la palabra tiene su debido lugar, todo o corpo está sendo aperfeiçoado e constituído. todo el cuerpo es perfeccionado y constituido. Agora todo o corpo vai poder servir de acordo com a palavra. Ahora todo el cuerpo va a poder servir de acuerdo a la palabra. Todos os membros são importantes, Todos los miembros son importantes, mas cada um tem que estar no seu devido lugar. mas cada uno tiene que estar en su debido lugar. Como nós precisamos ser coordenados. Como nosotros necesitamos ser Por coordinados. isso o ministério da palavra ele tem que vir primeiro. Por eso el ministerio de la palabra tiene que venir primero. Por isso a igreja tem que gastar tempo maior com a palavra.
Por eso la iglesia tiene que gastar más tiempo en la palabra. E mais irmãos e irmãs se levantarem para se debruçar na palavra. Y más hermanos y hermanas tienen que levantarse para sumergirse en la palabra. Quando formos treinados pela palavra, Cuando somos entrenados por la o palabra, lucro da obra de Deus será muito maior. el lucro, el beneficio de la obra de Dios será mucho mayor. Então Paulo faz as últimas perguntas. Entonces Pablo hace las últimas preguntas. Será que são todos apóstolos? ¿Son todos O apóstoles? que vocês acham? ¿Ustedes qué piensan? Não são. No son. Será que todos são profetas? ¿Será que todos son profetas? Será que todos são mestres? ¿Todos son maestros? São todos operadores de milagres? ¿Todos hacen milagros? Todos têm os dons de curar? ¿Todos tienen dones de sanidad? Todos falam em línguas? ¿Todos hablan en lenguas? Todos têm o dom de interpretar ¿Todos essas línguas? interpretan las lenguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Sin embargo, procurar pues los mejores dones. Então Paulo está falando de um progresso. Entonces Pablo está hablando de un progreso. Irmãos e irmãs, Ay, mis queridos hermanos, que o Senhor também nos ajude, que el Señor también nos ayude para que em cada cidade para que en cada ciudad o corpo de Cristo seja amadurecido, el cuerpo de Cristo madure, todos possam se levantar para servir, todos se puedan levantar para mas que nós sejamos conduzidos pela palavra de Deus. más que nosotros seamos conducidos por la E palabra. para isso acontecer, não podemos viver de improvisação. Y para que eso suceda no podemos vivir improvisando. Nós precisamos realmente ter irmãos responsáveis, Necesitamos realmente tener hermanos responsables, que eles tenham uma reunião à parte, que ellos se reúnan aparte para eles ter aconselhamento, para ellos recibir consejo, oração. oración. Como vamos poder conduzir os assuntos da igreja? ¿Cómo podremos conducir los asuntos de la iglesia? Não pode improvisar na hora. No debemos improvisar en el momento. Irmão, como é que nós vamos conduzir hoje? ¿Cómo es que vamos a hacer hoy? Irmão, você tem algo para falar? Alguém tem algo para falar? Hermanos, ¿usted tiene algo para hablar? Hermanos, ¿alguien tiene algo para hablar? Parece que é muito humilde e muito espiritual. Eso parece muy humilde y espiritual. Mas desculpe falar para vocês. Mas discúlpeme hablarles a ustedes. Isso é irresponsabilidade espiritual. Eso es muchas veces irresponsabilidad. Pode ser que no começo seja assim, Puede que al comienzo se dé así, mas à medida que nós vamos prosseguindo com o Senhor, mas en la medida que vamos creciendo con el Señor, o Senhor vai nos levando à responsabilidade. el Señor nos va llevando a la responsabilidad. Aquele que tem um dom do ensino, Aquel que tiene dones para não é enseñar. na hora que ele vai chegar ali e falar: "Ah, Senhor, me mostra o que eu devo falar". No es en el momento que él debe llegar, ay Señor, muéstrame que debo Não, hablar. ele tem que levar muitos dias meditando e orando. No, él debe llevar muchos días meditando. y Ele orando. tem que se preparar. Él tiene que prepararse. E nós sabemos que naquele dia aquele irmão vai falar, Y nosotros sabemos que en aquel día el hermano va a hablar. porque eles tiveram comunhão antes Porque tuvimos comunión antes. e estão orando uns pelos outros. Están orando los unos por los otros. Assim acontece com a mãe que tem responsabilidade. Así sucede con la mamá que tiene responsabilidad. Imagine se dá meio-dia, Imagínese que llegue el mediodía. o marido chega em casa El esposo llega a la casa. e os filhos chegam igual uns dinossauros cheios de fome. Y los hijos llegan como dinosaurios llenos de hambre. Você sabe que quando o jovem tem fome, ele se transforma. Usted sabe que cuando el joven tiene hambre, él se transforma. E o homem também. Y el hombre también. E todo mundo vai para a mesa. Todo el mundo va a la mesa. O que temos para comer? ¿Qué tenemos hoy para comer? Ah, vamos orar. Ay, vamos a orar. Oh, pronto, vai dar confusão. Ay, hermanos, eso se va a volver un problema. Assim também é a igreja. Así también la iglesia. Que Deus nos ajude a amadurecer. Que Dios nos ayude a madurar. Que Ele abençoe vocês grandemente. Que Él los bendiga a ustedes grandemente. Vamos ficar por aqui e vamos orar. Vamos a quedar por acá y vamos a orar.